E aí, pessoal, bem-vindos ao canal. O vídeo de hoje é sobre como operar canais de tendência. Então, se você assistir até o final, você vai aprender não só como identificar canais de tendência, como desenhar eles, mas uma das principais formas de operar canais de tendência. Então, o que é um canal de tendência? Bom, para a gente desenhar um canal de tendência, nós precisamos, por exemplo, aqui nós temos um canal de tendência de alta, que está inclinado para cima. O primeiro passo é traçar uma linha de tendência de alta, que é uma linha que liga fundos ascendentes, ou seja, fundos cada vez mais altos. Quando eu tiver dois fundos, um maior, mais alto do que o outro, eu já posso traçar uma linha de tendência e a partir dessa linha de tendência eu dou Ctrl C e Ctrl V, copio e colo, ou seja, uma linha paralela a essa linha de tendência, mas eu movimento ela até uma posição em que ela esteja cobrindo a maior parte da movimentação do preço. Então, se essa aqui é a linha de tendência de alta, essa aqui, que é uma linha paralela, é a linha de canal ou linha de retorno. No caso de uma tendência de baixa, que nós teremos topos e fundos descendentes, se eu tiver dois topos, um mais baixo do que o outro, já posso traçar uma linha de tendência de baixa, que é essa aqui, e se eu der Ctrl C e Ctrl V e posicionar ela num lugar que cubra a maior parte da movimentação do preço nessa tendência de baixa, eu tenho a linha de retorno ou linha de canal. Então vamos ver um exemplo real. O primeiro passo é traçar uma linha de tendência de alta ou de baixa. Nesse caso aqui, para traçar uma linha de tendência de alta, eu preciso de dois fundos ascendentes, um fundo mais alto do que o outro. Então aqui eu tenho um, aí formou um topo, um segundo fundo mais alto do que o anterior, e esse fundo foi confirmado quando o preço rompeu o topo anterior. Então, se o candle já está aqui em cima, esse fundo já está confirmado como um segundo fundo mais alto do que o primeiro. Aí eu traço uma linha de tendência de alta, considerando esses dois fundos, e para traçar o canal, eu traço outra linha paralela a essa, encobrindo a maior parte dessa movimentação do preço, que seria aqui. Então, eu já tenho traçado um canal de alta. Essa aqui é a linha de tendência de alta e essa é a linha de retorno. E aí, a partir de agora, eu espero que o preço fique variando dentro desse canal. Agora vamos aprender uma estratégia para operar canais. Então, depois da gente traçar um canal, a estratégia consiste em operar sempre a favor da tendência do canal. Então, aqui nesse caso, a gente identificou um topo, um segundo topo mais baixo, a gente traça a linha de tendência de baixa e projeta o canal com uma linha paralela. E a partir daqui, eu vou esperar o preço retornar até a linha de tendência, e aí quando ele retornar e apresentar um padrão de reversão, um padrão de candle de reversão, esse vai ser o meu sinal de entrada para entrar vendido a favor da tendência de baixa aqui nesse caso. Se você não conhece bem os padrões de candles, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para baixar o e-book grátis para você estudar. Então o que acontece aqui, o preço chegou lá embaixo, ele voltou para a linha de tendência, surgiu um candle de indecisão aqui, e aí aqui eu já poderia considerar a entrada no rompimento da mínima desse candle, com o stop logo acima da linha de tendência, e o meu alvo vai ser lá na linha de retorno ou linha de canal. Então vamos ver um exemplo real. Esse gráfico aqui é no Forex, o gráfico de 4 horas, mas a análise de canais funciona para qualquer tempo gráfico. Só que daqui a pouco eu vou explicar, eu vou falar um detalhe que a gente tem que cuidar em day trade no mini índice ou no mini dólar, por exemplo, que o mercado fecha no final do dia. Mas vamos lá. Aqui a gente tem a formação de um fundo, aí aqui se formou um topo e aqui parece que vai ser o segundo fundo mais alto do que o primeiro. Ó, agora que o preço rompeu esse topo anterior, esse fundo está confirmado. Eu tenho dois fundos mais altos, posso traçar a linha de tendência de alta. E aí, para traçar o canal, eu projeto a linha de retorno. E agora eu vou esperar o preço voltar até a linha de tendência e formar um padrão de reversão.
Ó, ele está vindo. E aqui parece... A gente pode considerar isso aqui uma área mid alta, que o segundo corpo está todo dentro do primeiro. Aí a gente entraria no rompimento da máxima desse padrão aqui, que rompeu aqui, com o stop aqui abaixo da linha de tendência, né? E abaixo da mínima do padrão. E o meu alvo vai ser lá perto da linha de retorno. Ó, chegou, né? Se quiser ser um pouco mais conservador, daria para ter saído aqui quando chega perto com medo de voltar, né? Mas depois acabou subindo mais. Ó, outro exemplo, o preço vinha numa consolidação, agora parece que vai entrar numa tendência de baixa. Tem o primeiro fundo aqui, esse aqui virou um topo, né? Porque o preço rompeu o fundo anterior. Então eu tenho dois topos, um mais baixo do que o outro, eu traço a linha de tendência de baixa e projeto o canal. Aí eu considero o corpo ou a sombra. O que eu gosto de fazer é considerar os dois. Eu traço os dois e aí eu tenho um primeiro alvo mais conservador e um mais agressivo lá. Conforme o preço for desenvolvendo, eu vou ajustando o alvo. Então agora eu espero que o preço corrija e veio até aqui. Aqui um padrão de reversão. Então já poderia entrar aqui no rompimento da mínima dele. Só o preço andou mais um pouco de lado, mas não teria tomado stop, porque o stop fica um pouquinho acima da linha de tendência e do padrão, né? Depois ele voltou a cair, ainda não chegou no alvo. E aqui no próximo candle ele atingiu os dois alvos, né? Então qualquer um dos dois teria dado certo. Olha, aqui um exemplo no mini índice, o gráfico de 5 minutos. Eu quero dar esse exemplo para mostrar que nem sempre as coisas são bonitinhas. Então, o mercado abriu aqui assim, tá andando de lado, tá ainda andando de lado. Aqui nesse candle ele fechou acima dessa resistência. Então, temos uma nova máxima e eu posso considerar um fundo confirmado, né? Então, eu traço desse fundo aqui até aqui uma linha de tendência de alta e projeto a linha de retorno. E aí eu posso considerar tanto a sombra aqui no topo quanto o corpo. E não tem problema deixar as duas para a gente traçar, já imaginar dois alvos, né? Um mais conservador e um mais agressivo. E aí agora eu preciso esperar que o preço volte até a linha de tendência e forme um padrão de reversão. Aqui ele já formou um padrão de reversão, mas ele continuou caindo, formou mais um. E aí aqui, esses três candles aqui, eles quase formam um padrão estrela da manhã, que seria assim. Eu teria um primeiro candle, o segundo, o corpo dele teria que ficar abaixo dos outros dois, e o terceiro teria que cobrir pelo menos a metade do candle do primeiro candle. As sombras não interessam muito. Mas de qualquer forma, esse candle do meio é um martelo. O clássico é que ele tenha uma sombra inferior longa e um corpo pequeno. Mas se a sombra superior for pequeninha, menos do que a metade da inferior, ele também é considerado um martelo, que é o caso aqui. Então a minha entrada ficaria aqui assim. Eu entraria aqui já rompendo a linha de tendência, porque já tem a formação de um padrão de reversão e aqui a confirmação, né, que o candle não superou a mínima dele. E aí o alvo ou aqui ou aqui. Olha, o preço chegou lá perto e aí se formou um padrão de reversão aqui, que é um martelo invertido. E aí o preço caiu. O que eu quero mostrar nesse exemplo? Primeiro, se eu fosse rápido, eu ainda conseguiria sair com lucro, né? Porque eu não tomei stop. O preço acabou subindo mais, só que demorou bastante. Mas eu já poderia ter aproveitado o lucro aqui assim, ou aqui próximo do topo anterior, quando eu vi que se eu percebesse que o preço não ia ter força para continuar subindo. Agora outra coisa, depois que o preço já passou, eu poderia ter visto isso aqui, ajustado o canal para cá. E aí a linha de retorno ficaria aqui assim e o meu alvo teria sido atingido. Só que depois que já passou o preço é fácil de enxergar isso, né? E outro detalhe que eu queria mostrar, no caso do mini índice ou mini dólar, o mercado vai fechar no final do dia. E olha só como de manhã até mais ou menos meio-dia, como os candles eram muito maiores, a volatilidade era maior. Depois à tarde eles ficam bem menores, olha.
Então, eu tenho que cuidar porque se eu entrar aqui no começo da tarde com o alvo projetado lá num canal que eu desenhei de manhã, quando a volatilidade era muito maior, eu tenho que ter cuidado que talvez o preço não vá variar tanto assim para chegar lá em cima antes do dia acabar. Então, talvez fosse mais prudente se eu tivesse aqui à tarde eu redesenhar esse canal, considerando os fundos aqui com esse canal aqui. Aí eu poderia entrar aqui nesse padrão de reversão com o alvo lá em cima na linha de retorno. Fechou? Então, para resumir a estratégia, primeiro passo é desenhar um canal, depois a gente aguarda o pullback. Então aqui eu desenhei a linha de tendência, projetei o canal, o pullback é esse movimento de retorno à linha de tendência, né? O movimento contra a tendência. Aí eu aguardo o surgimento de um padrão de reversão, que é esse aqui no caso, e eu entro sempre a favor da tendência, então eu vou entrar vendido aqui com o alvo na linha de retorno. E o stop logo acima aqui da máxima do padrão. E num canal de alta é a mesma coisa, mas a gente vai operar comprado a favor da tendência de alta. Então por hoje é só. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder os próximos. Obrigado pela atenção e até o próximo.